Fala pessoal, mais um vídeo aqui no TCAF para vocês e hoje a gente vai falar de um orixá muito temido, Omulu, Obaluayê. Obaluí. Mãe Grazi, Mãe Liza, fica com a gente até o final para conhecer um pouquinho desse orixá que é tão envolto em mistérios. Vamos começar? qual o significado do nome Omulu ou Obaluí e o porquê desses dois nomes? Obaluayê, Senhor dono da terra, e Omulu é filho do Senhor. Ele é um orixá muito ligado na terra. Isso vocês vão estar entendendo conforme a gente for explicando para vocês o porquê disso. O Aloê é quando ele é jovem, E o Omulu é quando ele vai. forte, e o Molu é quando ele é ancião, já é um orixá mais sábio, que domina os mistérios da vida e da morte. Filho de Oxalá com Nanã e filho adotivo de Iemanjá. Porque Vocês devem já ter ouvido falar que ele nasceu com o corpo cheio de chagas, feridas, manco, ele tinha vários problemas. E Nanã não quis ele assim, ela rejeitou e abandonou ele numa gruta. Iemanjá estava passando, caminhando pela praia e ouviu o choro dele e foi lá e resgatou ele e o adotou como filho. Tratou das feridas dele, cuidou dele para ele melhorar e é a mãe adotiva dele. foi ela que entregou o capacete com as vestimentas palhas, Aí diz a lenda que foi ela que fez. Ela criou o capacete e as palhas de... Como é que chama as palhas? palha da costa. Palha da costa, isso. Para cobrir, porque ele ficou com o corpo cheio de cicatriz, então para ele não ter vergonha de andar no meio das pessoas, ela fez essa vestimenta para proteger ele. Daí tem as lendas de que por baixo daquelas palhas tem as chagas e tem um homem muito belo. E tem os olhos de Omulu. Quem enxergar, quem vê, né, por baixo daquelas palhas, encontra com os olhos de Omulu. Que daí queimam. Quem... Porque ele é conhecido como Orixá das Doenças. Diz uma lenda que Oxalá, vendo o poder dele em crescimento muito rápido e muito forte, ficou com medo que ele fosse se tornar ganancioso, tirano. Então ele pegou e colocou todas as pragas, as doenças dos seres humanos nele, para que ele se tornasse humilde e entendesse o sofrimento do ser humano e pudesse auxiliar. Então ele tem muito disso. As pessoas enfermas que estão em hospitais, que estão no leito de morte, geralmente procuram a ele. É ele que está ali auxiliando a recuperação, a cura, porque principalmente o Omolu, o Obaloê, é um orixá de transformação. Uhum. Ele não é um orixá ruim, ele vem para transformar, principalmente quando ele vê que o ser humano está num momento muito ruim, estão fazendo coisas ruins. Então ele vem para apaziguar, para colocar, para as pessoas pensarem no que estão fazendo. E ele joga como uma doença, como pandemia, como doenças que vão englobar muitas multidões, muitas pessoas, não um aqui, um ali, mas é para transformar o planeta todo, para pensar. No meio dessas lendas também tem alguns povos que faziam oferendas para Omulu quando chegava tempos de seca, de fome, quando a doença chegava, eles faziam essas oferendas para que Omulu afastasse isso dos povos deles. É que ele é um orixá da prosperidade também, mas tem que saber cultuar ele, tem que Uhum. saber respeitar ele, porque assim como ele traz as doenças, ele traz a cura, como ele traz a seca, ele traz a prosperidade, ele traz a colheita.
Mas tem muito disso, de você saber respeitar, de você oferendar da maneira correta. E assim como ele traz a morte, ele também traz a vida. É ele que corta o que a gente chama de fio de Fio de prata, prata. que nos liga, o nosso corpo ao perispírito e aos demais corpos. Então ele vem, ele corta. E também no nascimento, na reencarnação, é ele que liga. Por isso que ele é o orixá da vida e da morte. Ele recebeu por parte de Nanã o controle dos espíritos dos mortos e por parte de Iemanjá recebeu a guarda desses espíritos através da Calunga pequena. Uhum. Daí existe a Calunga grande, que é o mar de Iemanjá, e a Calunga pequena, que são os cemitérios de Omulu. Ele tem muito disso. Como ele ganhou da mãe dele o controle dos eguns, de todos os mortos, e de Iemanjá, o controle da Calunga pequena, dizem as lendas que ele, Omolu, vagou pelos 9 Oruns, que são os 9 céus, e ele teve ele descobriu, como é que se fala? Ele dominou todos os mistérios da vida e da morte. Então nenhum ser vivo ou desencarnado desrespeita ele. Todos temem esse orixá, por pelo tamanho da sabedoria que ele tem, que sabem que não vão conseguir, burlar, enganar. Então ele chega, todos se ajoelham perante ele, por respeito. A Calunga pequena porque ele é o orixá da terra. Então ele tem muito disso como o oceano, o mar, as águas, e para os Iorubás era lá que era feita a passagem, isso mais para frente vocês vão entender melhor. Para ele, a mãe dele designou, como ele é um orixá da terra, que ele cuidasse do cemitério, que é onde os mortos são enterrados, então sempre tem que pedir licença para estar enterrando os entes queridos para esse orixá. É o local de domínio dele. Geralmente, quando vão até o cemitério, a primeira coisa que pedem é licença a Exu também, né? Que Exu é Mas guardião. esquecem de pedir licença para o Baluaí. Tem uma lenda que é muito interessante, do porquê que todos os, vamos colocar os espíritos, sejam eles obsessores ou eguns, temem ele. Porque ele tem muito de transformar esses espíritos em ovoides, em ovos, e colocar na gruta dele onde ele fica, para essa entidade, para esse ser pensar no mal que ele causou. Então fica ali 1000 anos, o tempo que ele achar necessário. Então isso é uma lenda que eu acho muito interessante dele. Então por isso todos temem ele também, por essa parte dele fazer isso com quem não anda na linha, vamos colocar assim. Por isso, todo mundo tem medo de Omulu. Mas assim, ele é um orixá que tem virtudes, Sim. que ele passa muita virtude, o que ele quer é que as pessoas se transformem para o bem. E quem anda com ele, quem faz as coisas corretas, ele vai auxiliar. Agora, para quem faz o mal, ele vai jogar a ira dele, assim como qualquer outro orixá. Tudo que eles querem é a nossa evolução. Dia da semana de Omulu. Segunda-feira. Secretismo. Ele é sincretizado com São Roque e São Lázaro. O dia que comemora, a gente até teve a festa agora nesse último sábado, é dia 16 de agosto. Saudação é Atotô, Atotô, significa silêncio, respeito. o elemento é terra. O número dele é o 13. Cor da guia, assim como a cor da vela é preto com branco.
A cor do guia é preto e branco. Pedra obsidiana e ônix. Bebida. Bebida, água mineral, vinho, café. Amalá, feijão preto, pipoca, que é o principal, amendoim torrado e pilado, algumas frutas, abacaxi, laranja, maracujá, uva preta e coco seco. Flores, cristanho branco, monsenhor branco e dálias escuras. Algumas ervas, guiné, folha de bananeira, trombeta, crisântemo branco, erva de bicho, Vamos. agoniada, manjericão roxo, carobinha do campo, cordão de frade, erva moura, alfavaca roxa, cambará, babosa, folha de amendoeira, alfazema, eucalipto, 5 chagas, barba de velho. Local de oferenda, cemitérios, grutas e praia. Animais, cachorro, caranguejo e galinha d'Angola. Instrumento, xaxará. Cetro de palha da costa adornado com búzios. A gente depois deixa uma imagenzinha dele Eu ia dizer, no depois vídeo pra ter para uma vocês fotinho, né, verem. o Igor? Chegando de viagem à aldeia onde nascera, Omolu viu que estava acontecendo uma festa, com a presença de todos os orixás. Omolu não podia entrar na festa, devido à sua medonha aparência. Então ficou espreitando pelas frestas do terreiro. Ogum, ao perceber a angústia do orixá, cobriu-o com uma roupa de palha, com um capuz que ocultava seu rosto doente, e o convidou a entrar e a aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, Omolu entrou, mas ninguém se aproximava dele, e Ansan tudo acompanhava com o rabo de olho. Ela compreendia a triste situação de Omolu e dele se compadecia. Yansan esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado, os orixás dançavam alegremente com suas equedes. Yansan chegou então bem perto dele e soprou suas roupas de palha, levantando as palhas que cobriam sua pestilência. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Omolu pularam para o alto, transformando numa chuva de pipocas, que se espalharam brancas pelo barracão. Omolu, o deus das doenças, transformara-se num jovem belo e encantador. Omolu e Ansan e Gabilê tornaram-se grandes amigos e reinaram juntos sobre o mundo dos espíritos dos mortos, partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. Mas isso é interessante, essa lenda, porque assim já fica entendido como que Ansan dominou esse poder que ela tem com os eguns. Ela aprendeu com o Omolu. E outra lenda que também eu acho interessante, que Omolu e Xangô têm uma proximidade muito grande. Até dizem os mais antigos que eles eram irmãos, porque eles têm o mesmo elemento que é o fogo. Os dois dominam, porque Omolu, ele aparece muito com a febre do ser humano, quando está febril, aquela febre que queima. E o Xangô, por causa do fogo que faz parte do elemento dele. E até os dois, assim, diz a lenda, que o Baluê fala que quando o Xangô vem, ele tem que fazer um estardalhaço, relâmpagos, para aparecer e castigar um ser humano, enquanto ele vem em silêncio e dizima centenas de pessoas. Uma brincadeira entre orixás, mas para entender o poder e a proximidade desses dois orixás que são tão poderosos. É isso, mãe Laís. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho. Mãe Grazi se despedindo e até o próximo vídeo. Axé! Saravá, baluaê! Ah, Totô, Baluaê! Na pedra fria, no pé do morro.